Estamos de volta ao Vivo em Cores pela Rede Século XXI, também pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, entra lá, pegue o link, compartilhe nosso canal do YouTube, nas redes sociais também, a Rede Século XXI, para você fazer com que outras pessoas também participem desse bate-papo hoje aqui com o Dr. Geraldo Baloni, nosso médico psiquiatra. O assunto é Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, viu? Muita gente está começando a participar, interagir conosco também. Graças a Deus, a nossa sociedade, depois o doutor vai complementar, existem grupos voluntários, né, específicos para atender essas situações, como o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. A gente vai assistir um pedacinho de uma matéria do que fazem esse CVV. Acompanhe. As pessoas que ligam para a gente aqui no CVV, elas podem ficar certas que não vão ouvir conselhos, não vão ouvir indicações de caminhos religiosos, de minimizar o seu sofrimento, julgamentos, indicar caminhos, soluções fáceis, receitas de felicidade. Nós vamos conversar com as pessoas e elas mesmas vão encontrar os seus caminhos. E nessa conversa, às vezes, a tensão é tão grande que a pessoa está passando naquele momento, aquela angústia, que às vezes ela liga para a gente, ela só chora. Ela chora um período ali e depois, muitas vezes, ela liga em outro momento para continuar a conversa. Porque basta perguntar para ela, que a gente não costuma perguntar para o outro, como é que você está? Se a pessoa falar e responder, existe o risco de eu olhar para o meu relógio e falar assim, poxa, a pessoa vai falar. E aí é complicado. Porque se eu ofereci para ela falar e depois eu recuso, quando ela resolve falar, é muito triste isso, né? Acho que a maioria já passou pela experiência de quando ia falar, alguém cortou, interrompeu, estou com pressa. E, assim, aquela competição de sofrimento, né? Se você conta, eu estou passando por uma dificuldade, às vezes vem o outro e diz assim, não, eu já passei por coisa pior e tirei de letra. Você está aí, né? Nossa, você tem tudo na vida. As pessoas estão muito acostumadas a ouvir isso. E aqui nós não falamos sobre isso. Nós conversamos com ela e deixamos ela falar e caminhar à vontade pelos caminhos que ela escolher. E só vai falar o que ela quer, se quiser, e pode desligar a hora que quiser também, sem dar tchau. Essa reflexão aí do CVV, que é muito interessante, muito bonita a atitude. Existem, graças a Deus, também em muitas comunidades, em muitas paróquias, em muitos centros, enfim, a chamada pastoral da escuta. As pessoas vão lá sabendo que tem alguém para escutar o desabafo, o choro, seja ele qual for o motivo, né? Mas é muito interessante isso, esse comprometimento, ou seja, se eu pergunto como é que você está, então eu também devo ter tempo para ouvir, claro, a pessoa, a resposta. É isso, Tom? É isso sim, sem dúvida nenhuma. É porque nós vivemos em centros urbanos superpopulacionais, né? E ao mesmo tempo nós nos sentimos sozinhos às vezes, né? É uma sensação de solidão. Que nem essa entidade CVV, Centro de Valorização da Vida, e a pessoa tem acesso, se não me engano, 24 horas por dia no telefone 188. 188. Liga e conversa com a pessoa. Muitas vezes, essa pessoa, não é que ela não tem com quem conversar, pode ser até que tenha, mas normalmente as outras pessoas do círculo de relação afetiva e amizade são pessoas que têm uma censura, um conselho mal dado ou uma crítica mais ácida. E o suicídio não está querendo ouvir isso, né? Naquela hora não está a fim de ouvir mais uma crítica, mais uma censura. Então, muitas vezes ele vai conversar com uma pessoa, falar livremente com a pessoa que ele gostaria de falar, o que ele gostaria que alguém ouvisse. Que ninguém vai julgar, condenar, criticar. Exato. Quantas vezes... evidentemente, Frei, com o senhor deve acontecer também tantas outras vezes. Uma pessoa muito angustiada, comigo acontece com os clientes, e me ligam para trocar uma ideia, para fazer uma queixa. No desligar o telefone, antes de desligar o telefone, ele fala, já melhorei, já estou melhor, já me sinto melhor. Só de ter podido falar, de ter desabafado, alguém para ouvir, que se ele quiser também uma sugestão eu dou, se não quiser naquele momento não dou.
mas alivia bastante. O senhor deve passar por isso também muitas vezes. Né? Eu queria reforçar que o telefone é 188, né? Assim como tem outros serviços, assim, né? 190, 92, TAMU, polícia, etc. 188 é o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que você pode ligar a qualquer hora do dia para conversar, para desabafar, para pedir, assim. Aliás, para conversar, a ideia é essa. Né? Doutor, a faixa etária, né? A gente vê que eu acompanho situações, né, de familiares jovens. Antigamente tinha aqueles jogos, né? Lembra da baleia azul, doutor? Que tinha as etapas, que cumpria, mutilação, etc. Que a última etapa, cada etapa tinha que mandar uma foto e a última não precisava mandar porque significa que você cumpriu a etapa que é tirando a própria vida. Enfim, isso foi uma fase lá atrás. Mas muitos jovens, doutor, adolescentes. Evidentemente que o suicídio de um adolescente, de um adulto jovem, chama mais atenção por causa do potencial de vida que aquela pessoa tem. Né? Ela é muito jovem, teria muitos anos pela frente, chama bastante atenção. Mas não é a maior incidência de suicídio. Talvez seja surpresa para a maioria das pessoas. Os idosos, a maior frequência de suicídio são os idosos. E, curiosamente, nos idosos, nem sempre há uma razão psiquiátrica atrelada, como nas outras faixas etárias. Porque o idoso, às vezes, tem uma condição existencial mesmo. Ele realmente era o provedor da família, não é mais. Ele aposentou um salário que, às vezes, deixa ele passando alguma necessidade. Ou seja, ele pode ter uma dor crônica. A dor crônica é uma das causas de suicídio. Sente-se deixado de lado na família. Sim, não é mais a referência. Exatamente, não tem mais aquele lugar dele garantido. Era a coluna ali, a referência, o pai, a mãe, o avô, que era o baluarte da família, não é mais. Não é mais. Então, o suicídio do idoso tem razões sociais, né? Sociais que levam ele. Esse aí é bom a gente também conversar bastante, porque aparentemente, pelo menos a maioria dos casos, tem até uma solução, tem como você conduzir isso, se tiver recursos. E, inclusive, nos países bem desenvolvidos e os menos desenvolvidos, é quase igual a incidência de suicídio, um pouco maior onde é menos desenvolvido. E, Frei, eu adquiri um livro ainda essa semana, e muito interessante, meio novo, que fala sobre os efeitos psicológicos da escassez, da carência material, da pobreza. Eu estou interessado no livro, doutor. Muito interessante, é um livro que vem, a tradução foi aqui para português, ficou sendo Escassez, né? O verdadeiro mistério, a verdadeira razão. Pesquisa aí, diretor, escassez, enfim. Escassez. Ele tem tem numa livraria aí, claro. Mas eu comprei a versão eletrônica, que vem no tablet, que fica mais fácil. Muito interessante, a gente pode até conversar sobre isso qualquer outro dia, para saber até que ponto as condições socioeconômicas concorrem para a qualidade de vida emocional. Influenciam, né? Isso, influencia. É interessante. Mas voltando, então, ao suicídio. Os adolescentes e adultos jovens que vai dos 15 aos 26 anos, a pesquisa, eu vou falar algum número, por isso que eu trouxe a colinha aqui, porque é muito número, né? Não queria dar nenhuma informação errada. Mas veja bem, sempre esses números que eu falo a cada 100 mil habitantes. Então, para você ter uma ideia, a população geral, em torno do Brasil, geralmente, é em torno de 4,9 ou 5 suicídios cada 100 mil habitantes do Brasil. No mundo todo, esse número é maior, 11,4 cada 100 mil habitantes. Os idosos são em 29 cada 100 mil habitantes, ou seja, é muito. É uma diferença muito grande. Mais do que o dobro, doutor, muito mais do que o dobro. E os adolescentes e dos jovens é 5,7, é bem menos que os idosos. Então, só por curiosidade, não tem relação nenhuma, curiosidade. Qual o país que tem maior índice de suicídio, por incrível que pareça, é a Lituânia, com 51,6 cada 100 mil habitantes. São dados interessantes, assim, muito interessantes, porque a conotação do mundo... O senhor falou que, antes de começar o programa, eu falei a cada 42 minutos, um suicídio, 30 por dia aqui no Brasil.
falou que no mundo... No mundo, 1 a cada 40 segundos. 1 a cada 40 segundos. E atualmente morrem de suicídio no mundo, anualmente, em torno de 850 mil pessoas. Olha só, é muita gente, muita gente. Doutor, assim, a gente está nessa era digital, esta era digital que é fantástica, né? Que a gente se comunica, o que acontece do outro lado do mundo a gente já sabe automaticamente aqui, em tempo real, etc. É fantástico tudo isso, a era digital, que pegou os adultos jovens, os adolescentes e as crianças que nasceram nessa era do toque, né? Enfim. O senhor falou, os idosos estão fora disso. A maioria estão fora disso. Ou seja, então, digitalmente excluídos. Sim. A maioria, tem gente assim que, né, entendeu? Agora, a gente tem as redes sociais. Ninguém coloca foto depressivo no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, no seu próprio canal, etc. Sempre colocando lá... um apelo, né, para a felicidade. O apelo para a felicidade, que não retrata muitas vezes o dia a dia, etc. Mas é essa pressão. Ou seja, isso também é uma maneira de mascarar, doutor? Inclusive quando a gente fala esses números, Frei, é bom que se frise bem. Eu posso dizer para todo mundo que são números otimistas, bem otimistas. Eu tenho a impressão que se um grande número de suicidas não é notificado, é velado, quer dizer, é escondido, a família tem constrangimento. Ou seja, é um mundo que ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Então, bom, eu acho que a incidência alarmante é menos do que na realidade acontece. Entendi. Porque a comunicação do suicídio é compulsória. Se você tem uma tentativa de suicídio e vai ao pronto-socorro, compulsoriamente o médico tem que notificar. Algumas vezes você teria até um problema jurídico, além de não morrer, vamos imaginar assim, que ele só tomou lá meia dúzia de comprimidos, não foi suficiente para morrer, e ele teria complicação jurídica, porque também é ilegal. Entendi. É ilegal. Um atentado, né? Um atentado, claro. Doutor, eu queria trazer presente também os nossos telespectadores que estão acompanhando o programa, estão participando. A nossa amiga dona Marlene Cordeiro, do Nascimento, de Lagoa Bonita, Mato Grosso do Sul. Obrigado, dona Marlene, que Deus abençoe. Ela falou assim que ela tem depressão, transtorno bipolar há mais de 10 anos, faz tratamento, está bem, agradece a Deus por essa vitória e pede oração por essas pessoas que estão com depressão, enfim. Ela trouxe duas situações, doutor, depressão e transtorno bipolar. Isso, por acaso, pode, né, desencadear, levar aí a cometer... Entre as causas psiquiátricas do suicídio, o transtorno bipolar é a primeira delas, e a depressão unipolar, sem bipolar, é a segunda causa. Convém sempre a gente levar muito a sério esses dois transtornos afetivos. Estão classificados nos transtornos afetivos, tanto o bipolar como a depressão. É bom sempre levar muito a sério isso. Doutor, o senhor é especialista nisso, de repente o senhor corrige o que eu vou dizer agora. Nem toda pessoa com depressão vai cometer suicídio, nem toda pessoa com transtorno bipolar vai cometer suicídio. Não, claro que não, evidentemente, graças a Deus, felizmente, né? Porque na psiquiatria, eu falo sempre brincando que a psiquiatria é uma especialidade médica que não é igual à obstetrícia, né? Na obstetrícia a mulher está grávida ou não está grávida, né? É uma situação bipolar. Não existe meia gravidez. Não existe. Na psiquiatria tem desde absolutamente normal e completamente louco. Falando brincando, lógico, não estou depreciando ninguém. Entre um e outro tem uma infinidade de graus de gravidade. Então, a depressão é um exemplo clássico, típico disso, o bipolar também. Para ter a ideação suicida, precisa que ambos tenham uma gravidade bastante acentuada. Porém, preste atenção, ou seja, uma pessoa que está se tratando de depressão, está se tratando, graças a Deus, está se tratando, assim, mas uma pessoa que tem essa instalada, porque não é qualquer... A gente banaliza muito o termo depressão. A pessoa está meio angustiada, triste, aborrecida, está com deprê. A gente não é. Depressão é uma doença, enfim, que precisa de tratamento, né? Né? E aí, doutor, ou seja, mas mesmo assim tem que prestar atenção, uma pessoa que está com depressão, claro, preste atenção nela. Vê se está mudando alguma coisa.
se ele está mais isolado. Às vezes até o desencanto dele para com a vida, a desesperança é tanta que ele abandona o tratamento. Fala, não adianta mais tomar esses remédios, não adianta fazer mais nada, não vou mais no psicólogo, estou perdendo tempo tomando remédio, indo ao psicólogo, deixa quieto. Isso é um sinal de alerta muito importante. O abandono do tratamento. O abandono do tratamento, assim como o autoabandono dos cuidados pessoais, assim como o isolamento, assim como a perda do apetite, não come mais nada. Enfim, são situações que realmente devem ser bastante valorizadas. A nossa amiga Dona Maria Júlia Laurentino de Oliveira, de Quixadá, lá no Ceará. Obrigado, Dona Maria Júlia. Deus abençoe a senhora. Ela fala que tem depressão, síndrome do pânico. Gostaria de saber por que mesmo com o medicamento não está curada ainda, etc. Mas ela pergunta, doutor, assim, depressão, a síndrome do pânico é mais um detalhe. A gente tem depressão, a gente tem transtorno bipolar e síndrome do pânico. Também isso, doutor, isso pode influenciar? Teoricamente, estatisticamente, a maior parte são os pacientes mais deprimidos. Mas eu entendo a síndrome do pânico, quem tem isso vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Todos eles se tratam com antidepressivos. Toda síndrome do pânico, o tratamento de escolha é antidepressivo. Então, poderia ser considerado até como se fosse uma depressão atípica, ou uma depressão ansiosa, ou uma depressão com predomínio de ansiedade. Mas não é tão comum que exista suicídio nessa faixa de patologia de diagnóstico. Mas eu falava brincando antigamente, quando dava plantão, né? Plantão no pronto-socorro psiquiátrico. Então sempre vinha a família querendo internar o seu familiar, geralmente era por alcoolismo, uma coisa ou outra, e ameaçava o médico plantonista que estava lá e falava, doutor, se o senhor não internar, ele pode se matar, viu? Não pode se matar, doutor? E os médicos lá falavam, olha, o país é democrático, pode sim, eu também posso, o senhor pode, todo mundo pode, né? Falava brincando. Mas realmente a gente brinca com o suicídio de uma maneira responsável. Doutor, ou seja, existe, agora a pergunta, eu vou lá na história, doutor, existe um gene, ou seja, a parte genética, um gene suicida? Ou seja, alguém teve um caso na família, etc., pode passar isso para frente? Puxa, existe Frei, isso? O senhor fez uma pergunta brilhante, melhor que poderia responder. O diretor me ajudou. Exatamente isso. Puxa, mas foi brilhante mesmo a pergunta. Uma das perguntas na anamnese, na entrevista que se faz para ver o transtorno afetivo, a principal pergunta, e que o médico em geral não faz, tem alguma pessoa na família que se matou? Geralmente tem. Quando o paciente é deprimido, geralmente na família tem outros casos de depressão e tem um ou outro que tenha se matado. Quando o grau de parentesco é bastante próximo, deve ser bastante valorizado também essa informação. É muito valorizada essa informação de alguém que já se matou. E tem casos que inspiram maior cuidado ainda, quando vários parentes de primeiro grau até segundo grau cometeram suicídio. É importantíssimo. Não que o suicídio seja genético. Claro. A depressão grave é que é genética. A depressão que leva ao suicídio... Suicídio não é genético. O suicídio não, porque é uma atitude, é um comportamento. Claro. Mas a depressão que leva ao suicídio tem uma carga genética muito grande. Então, valeu a pena perguntar, doutor. É bom, é uma pergunta excelente, viu, Frei? Parabéns. Meu diretor que fez recordar isso. Eu queria dizer para você que nós estamos no mês de setembro, né, prevenção do suicídio, mas também é o mês da palavra de Deus, viu? Então, nós queremos mostrar para você que está no Shopping Católico, se você fizer uma compra de alguma Bíblia, você vai ter nesse mês 20% de desconto para todas as Bíblias, né, diretor? Para todas as Bíblias compradas aqui no Shopping Católico, você vai ter 20% de desconto para você presentear, ter a sua Bíblia ou presentear alguém também, viu? Então, é a dica aí, nosso Shopping Católico para você. 20% de desconto na compra de uma Bíblia. Lembrando também, deixa eu tirar o copo aqui de trás, nós temos aí o nosso sorteio, o doutor Geraldo vai escolher alguém, 2 CDs e a imagem de São Peregrino para todas as ligações, viu? Vou chamar mais um intervalo, na sequência temos mais informações para você. Hoje aqui o vídeo de saúde especial, prevenção ao suicídio, é o tema de hoje. A gente volta já.